Olá, queridos, graça e paz. Estamos em mais um programa Farol Doutrinário. E esse vai ser um tempo muito especial. Eu estou aqui, além de um grande ministro de Deus e um homem de Deus, ele também é um grande amigo, um amigo aí de longa data, que tem influenciado a minha vida e tem influenciado a vida de tantos pelo Brasil. O nosso querido pastor Perilo Borba, ele que é integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida, como também é pastor auxiliar da nossa igreja sede, é coordenador de comunicação aqui do Ministério Verbo da Vida e também escritor, né? E além de tantas demandas atribuídas a ele, ele é um grande amigo, um grande parceiro de muitos anos e que tem abençoado a vida de muitas pessoas aí, né, pelo Brasil, através das nossas escolas, como professor do Rema e também como professor da nossa escola de ministros. Então, nobre Perilo, é um prazer poder ter o senhor aqui conosco. Sei que vamos ter um programa aí muito edificante. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Graça e paz para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom demais estar aqui. E nós temos um lançamento recente do nobre Perilo Borba, que é a nossa biografia do pastor Bud. Essa biografia que transmite mesmo todo o nosso DNA e aquilo que nós temos como crença e também a história do nosso querido pastor Bud Wright, que de forma tão zelosa, né, e cheio de integridade fundou o Ministério Verbo da Vida. E Perilo, o que foi que mais te marcou, né, nesse processo de escrever? Eu sei que para quem recebe pronto parece que foi um processo muito rápido, mas a gente sabe aí que foi um processo de anos de dedicação, onde você se esmerou mesmo para que a gente pudesse ter esse material rico em nossas mãos e que as próximas gerações pudessem ser tocadas, né, por esse legado tão precioso que é o legado do pastor Bud Wright. Então conta um pouco para a gente como foi esse processo. Amém. Privilégio para mim, né, ter escrito. Esse desejo surgiu em 2009, eu estava lá no Homecoming e o pastor Bud tinha pregado pela manhã num dos cultos lá do seminário de inverno do Rema e à noite o pastor Reagan estava pregando e ele citou, né, o pastor Bud, quem não tinha vindo de manhã precisava ouvir, pediu para o pastor Bud ficar de pé e na hora ele falou algo assim: as pessoas precisam conhecer a história desse caminhoneiro. Quando ele falou aquilo, foi como uma flecha no meu espírito, assim. As pessoas precisam conhecer a história desse caminhoneiro. E me veio desde aquele dia esse desejo, né, de conhecer mais da história. A gente fez algumas entrevistas com o pastor Bud na época, algumas produções, né, para ele contar um pouco da história. E quando ele foi para o Senhor em 2013, eu me senti com essa responsabilidade, conversei com o apóstolo Guto, com o Mama Jane, e eles me deram o aval para trabalhar nisso. O apóstolo Guto me ajudou bastante indo para os Estados Unidos, colhendo material lá da família dele. Então, foi um processo longo, né, de escrita mesmo, foram 5 anos, né, para ver a melhor forma, o melhor modelo de livro que seria. E graças a Deus, saiu um produto riquíssimo, né, que vai edificar e trazer o conhecimento desse homem de Deus que vai inspirar, né, com certeza todos aqueles que lerem. O que mais me marcou ouvindo pregações do pastor Bud, tanto no início a gente conseguiu algumas gravações lá de São Paulo ainda, né, e aí gravações aqui de Campina Grande na década de 90 e pregações já nos últimos anos da vida dele. Ele pregava a mesma coisa. O tempo todo no Brasil, você pega uma pregação em São Paulo, lá na década de 80, sobre fé, é a mesma pregação que ele pregou em 2013, no ano que ele foi para o Senhor. E isso foi muito marcante para mim. E que grande bênção, né? As próximas gerações poderem ter contato com esse material. A gente tem uma leva aí de homens e mulheres, né, jovens, que se agregam às nossas igrejas todos os anos, que chegam às nossas escolas. E esse material, ele tem sido realmente esse norte, né, de quem é o pastor Bud, do início, que nem tudo sempre foi fácil, né, quem vê hoje o Ministério Verbo da Vida nesse processo de expansão, né, e esse é um ano muito especial, né, 40 anos do pastor Bud e Mama Jane no Brasil. Pode achar que foi tudo assim um pirlim-pim-pim, mas foi uma caminhada, né, de perseverança, de dedicação. Uma história inspiradora mesmo, sim. E quanto vale a pena você obedecer ao chamado do Senhor. Eu separei até um trecho aqui que fala da importância doutrinária, né, para o nosso ministério, como o pastor Bud era zeloso com isso. Diz assim: o Bud zelava pela sã doutrina, chegando a exortar os ministros várias vezes. Você pode até crer diferente do que cremos em alguns pontos, mas não pregue isso em nossas igrejas.
Quer saber no que cremos? Leia os livros de Kenneth Hagin. Em algumas situações, principalmente na igreja em Campina Grande, Bud foi enfático também com a membresia. Não esteja em um lugar em que você não concorda com o que é pregado. Aqui nós vamos sempre ensinar a palavra. Se não concorda, a porta está aberta. Procure uma igreja com a qual você possa concordar. Mas no verbo da vida não queremos divisões nem contendas. Depois ele fala, né, sobre 1 Coríntios 1:10, e ele diz assim: só existe um evangelho e a melhor maneira de pregá-lo é falando e ensinando exatamente como está escrito. Doutrinas erradas escravizam. Nenhum pregador tem o direito de pregar o que acha, mas somente o que está escrito. Dizem que eu falo sempre as mesmas coisas, ou prego sempre as mesmas coisas. Claro, eu prego a Bíblia e ela é sempre a mesma. Simples assim. Simples assim. Esse era o pastor Bud. E é uma linguagem tão relevante, né, para os nossos dias. O pastor Bud, né, eu, por exemplo, tive acesso ao material do pastor Bud através de CD ainda, né? Eu sei que alguns acham que... Você sabe o que é CD, todo mundo sabe o que é CD. Mas, mesmo com 13 anos de idade, aquela mensagem da fé transmitida através dele pôde abençoar, né, a minha vida. E eu sei que a mensagem dele continua ecoando e transmitindo aí um legado de fé, de integridade, né, e de permanecer firme nos fundamentos da palavra de Deus. Então, eu sei que para os novos ministros, para todos aqueles que estão nesse processo de integração, de início dentro da família Verbo da Vida, é um grande recurso que vai abençoar a vida de muitos. Amém. Né? A gente tem também hoje no aplicativo que a Alumni lançou várias pregações do pastor Bud. Eu incentivo, né, todos a assistirem, todos os associados. Vai lá no aplicativo da Alumni, pesquisa por Bud e tem várias pregações. Vale a pena ouvir essas verdades tão preciosas e o jeito que ele ministrava. E não só a mensagem, mas o espírito que era transmitido, né, com a mensagem, o espírito da fé mesmo. E eu lembro, né, de uma ministração do pastor, eu acho que até você divulgou um trecho dela, do pastor Bud falando, né, que ele viu você chegar criança, ele viu você crescer, espiritualmente. Mas ele acompanhou, né, a trajetória da sua família. Como foi assim, essa experiência, né? Foi uma coisa muito assim, surpresa, né, para a oportunidade. Mas o pastor, ele tinha essa lembrança, né, da sua entrada na igreja, da chegada da sua família. E era uma gratificante para ele ver, naquela ocasião, você como ministro, agora como pastor, e ensinando nas nossas escolas também. Verdade. Ele brincava muito com o meu pai, né? Ele dizia que meu pai era um dos crentes mais carnais que ele tinha conhecido. E se o rema e a palavra ensinada no rema tinha transformado a vida do meu pai, podia transformar a vida de qualquer crente. Né? E foi muito gratificante mesmo crescer assim. Eu lembro quando a gente foi para a igreja, meu pai, ele conta que chegou para o pastor Bud, né, marcou um horário lá, ele e minha mãe foram conversar com o pastor Bud, dizendo que Deus estava direcionando eles a congregar no Verbo da Vida. O pastor Bud olhou para eles e disse: é Deus mesmo? E ele até pensou: rapaz, esse americano não me quer na igreja dele, não. Mas meus pais entenderam mesmo que era uma direção de Deus, né, e se submeteram a tudo, né, foram corrigidos várias vezes, mas desde o início, servindo na igreja, ajudando lá. E eu e Tiago, a gente cresceu nisso, né, ouvindo a palavra da fé, ouvindo o pastor Bud. E ele tinha muito isso, né, de ter esse cuidado quando alguém dizia: Deus falou comigo. Eu me lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, jovem, 18 anos, fiz uma dedicatória para ele e Mama Jane, né? Era um livro para jovens, mas eu quis honrá-los. Eu me lembro, no final de um culto, eu cheguei lá, pastor Bud, aqui o livro que Deus me inspirou a escrever. Ele pegou o livro e fez: foi Deus mesmo? A mesma pergunta. Eu fiquei nervoso, aí respondi: eu acho que foi. Aí ele começou a rir e me parabenizou e disse: estou brincando, irmão, tal. Mas só era um teste. Era um teste, mas era o jeito dele mesmo, né? Ele era muito sério com aquilo que sai da sua boca. Para dizer que é Deus, você tem que ter certeza que é Deus mesmo. E é tão impressionante, né,
algo que foi transmitido pelo pastor e que permanece sendo transmitido pela nossa diretoria é o fato de não ter problema em dar oportunidade para jovens, né? Jovens ministros. As nossas escolas e o próprio Rema, as nossas igrejas e eventos, é cheio de jovens que têm oportunidade, né, de ensinar no Rema, de ministrar e de também ter acesso a esse material. E você, desde cedo, né, você sempre foi um referencial dentro dessa esfera, de um jovem que se doou ao Senhor, ao chamado, ao ministério, né? Você se tornou um referencial aí para todos os jovens Verbo da Vida no Brasil e fora dele, né? Eu, inclusive, fui alguém muito abençoado. Eu lembro do primeiro acampamento, né, que eu estive, que você foi ministrar em Caruaru, e foi um impacto, né, ver alguém ainda tão novo, mas sendo um forte, né, em transmitir as verdades de Deus, sendo forte em transmitir aquilo que divinamente foi confiado a você, né? E o seu testemunho sempre foi muito relevante, né, para nós, né, dessa geração, e para aqueles que estão se levantando nessa geração. Amém. Eu tenho uma das dívidas, né, de gratidão que eu tenho com o Perillo é que eu conheci minha esposa através dele, de Stefano. Mas, Perillo, qual foram os seus referenciais, né, dentro dessa sua caminhada com Deus, dessa caminhada ministerial, né, que começou tão cedo? E eu queria que você pudesse falar um pouco aí para a gente sobre isso. Amém. Eu tenho o privilégio de ter um grande referencial dentro da minha própria casa, né? Ter crescido acompanhando o meu irmão. Ele é 3, quase 4 anos mais velho que eu, e sempre foi muito comprometido com a igreja, com o serviço na igreja, e isso me inspirava muito e trazia para mim também uma responsabilidade, né? De seguir os mesmos passos, né? E quantas vezes ele me exortou: não, vamos para a igreja, vai, se envolva, sirva, né? E como você falou, o ministério aqui, a gente não se importa com a idade. O que faz a diferença é maturidade. Isso mesmo. E eu vi mesmo, assim, os que a gente tem hoje, né, como líderes no nosso ministério, eles começaram também jovens. Né? O pastor João, ele foi pastor muito jovem, né? E a gente cresceu vendo isso. O apóstolo Guto, eram jovens, né? Gilson, e que conheceram o pastor Bud, cresceram, né? Passaram a ter grandes responsabilidades ainda jovens, né? Com 20 e poucos, 30 e poucos anos, e isso inspirava a gente. E eles sempre foram os nossos referenciais, e eu brinco que hoje, né, eu tenho a honra de trabalhar com aqueles que continuam sendo meus referenciais. Né? Isso mesmo. De longe, eles pareciam ser grandes homens de Deus, e de perto parece que é de longe. São de fato, e quando você está perto é que você vê e é mais ainda inspirado por eles, porque eles de fato pegaram esse mesmo espírito da fé, essa integridade que o pastor Bud tinha, né, que o pastor Bud já tinha pego do irmão Reagan, né, esse compromisso com a palavra. Então é inspirador. E eu não precisei, né, eu, Tiago, você e tantos outros ministros jovens ainda, a gente não precisou ter referenciais fora. Isso mesmo. A gente teve e continua tendo bons referenciais no próprio Ministério Verbo da Vida, e isso é maravilhoso. E como é precioso o que Deus tem transmitido no ministério de gerações, né? De uma geração para outra geração. A Bíblia diz, né, que uma geração contará a outra os seus grandiosos feitos. E a gente viu que o pastor Band transmitiu a uma geração, né? Como você citou, Guto, Suelen, né? Guto e Suelen ainda namoravam quando conheceram o pastor Band, eram jovens, Gilson, Silvia, e isso depois transmitido à nossa geração, né? De um outro contexto, de uma outra leva, e hoje existe uma nova geração chegando nas nossas igrejas que permanece, onde esse legado, né, permanece sendo transmitido. É tão vivo o que é transmitido pelo ministério às próximas gerações, que as pessoas até falam, né, rapaz, nem parece que o pastor Bud partiu, né? Parece que em alguma hora ele vai entrar, porque isso se mantém muito vivo, né? É um bastão que é transmitido de uma geração para outra geração, esse DNA, esse legado, né, da fé. Não só é transmitido, mas também ele precisa ser agarrado. Sim. Né? Sim. E fica a exortação aí para os mais jovens,
mais jovens até que a gente, né? Agarre isso também. É disso que você precisa. É bom ter inspirações, referências de outros ministérios, mas se Deus te conectou e te plantou aqui no Verbo da Vida, no Rema, né? Agarra isso, né? Prioriza essas referências para você também dar continuidade a esse legado. Exato. E como você mesmo cita, né, na biografia um pouco da história do pastor Bud, desde o seu nascimento, a família do pastor. É claro que o pastor teve um start maior sobre uma vida com Deus já adulto, mas houve um início, né, na infância de outros parentes que transmitiram isso para ele, como o próprio irmão Reagan, que teve uma experiência com Deus ainda adolescente. Então Deus tem um interesse em sempre alcançar aquele que deseja ser alcançado, né, por Deus. Então, pessoal, você que está aí nos acompanhando nesse tempo maravilhoso, compartilhe esse vídeo, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas por tudo que está sendo transmitido aqui. Eu sei que você está sendo ricamente abençoado e permita aí que outros possam ser abençoados também por tudo aquilo que está sendo abordado durante esse tempo. E tocando, né, Perillo, nesse tema de exortação e de conselho, né, uma das matérias que você ensina, tanto no Rema, como na escola de ministro, é submissão e autoridade. Né? Eu sei que são dois fatores muito primordiais para o tempo que estamos vivendo. Né? As coisas aí fora estão tão desenfreadas nesse sentido. E como é importante a igreja, né, a vida cristã, esses dois pilares serem mantidos aí no nosso meio. Então, como você poderia falar um pouco conosco da importância de não comprometer, né, ou de manter vivos esses dois pilares para que a nossa vida espiritual não seja comprometida? Amém. Principalmente a palavra submissão, ela é muito mal interpretada, né, no mundo. E a gente não pode, na igreja, na vida cristã, ter a mesma definição que o mundo tem. A Bíblia fala de dois tipos de sabedoria, né, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. E Jesus, ele foi bem claro com os discípulos lá em Mateus 20, ele diz, olha, no mundo é de um jeito, os governadores, aqueles que estão em posição de autoridade fazem assim, a autoridade no mundo é assim, a submissão não existe, né, é algo dominado mesmo, mas no meu reino é diferente. Amém. O mundo está no império, o império das trevas, é a forma de Satanás, né, exercer autoridade que Adão deu a ele nesse mundo, né? De uma forma totalmente rebelde, insubmissa, que foi o que fez ele cair. Então é isso que ele tem, é isso que o mundo tem. Então a submissão na visão do mundo é algo inferior, é algo ruim, é algo desprezível, né? Quando você fala da mulher se submeter ao marido, né, no mundo as pessoas já vão para um lado de que o machismo, o feminismo, né, se degladeiam como se um fosse contra o outro, o homem contra a mulher. E quando a gente vai para a Bíblia é totalmente diferente. A visão de Deus de colocar a mulher em submissão é diferente. É uma visão de proteção, de cuidado, de provisão, de segurança, né? E isso em todas as outras esferas. A submissão é muito importante para o ministério, é o que a gente estava falando aqui, de você ter referência, você ter pessoas que vão ser, como está lá em Hebreus capítulo 13, teus guias. Amém. Né? Guia é alguém que vai na frente, que conhece o que você não conhece, que vai te explicar o que você não sabe e que vai te mostrar o caminho. Amém. Né? Então, todos nós precisamos de guias, de referências. Eu gosto de usar um exemplo do marca-texto, né? Porque você olha lá o marca-texto e eu gosto de dizer que a tampa é a autoridade. E muitas vezes a visão do mundo é que a autoridade está ali fechando, limitando, né? E você não pode cumprir o seu propósito lá, né? O marca-texto não pode cumprir o propósito porque a tampa está lá. Né? Mas a visão de Deus é exatamente diferente. O diabo mostra a tampa como algo que vai te limitar. Mas o propósito da tampa não é limitar. O propósito da tampa é proteger. Amém. Porque se o lápis não tiver tampado, vai secar. Então não adianta a gente querer estar livre, leve, solto, independente, né? A gente vai acabar secando. Então sempre a gente pode estar cumprindo o nosso propósito, mas sempre voltando para debaixo de uma segurança, de uma proteção, de alguém que vai poder nos corrigir, prestando contas,
né? Isso é importante e eu gosto do que Gilson dizia, né? Que independência ou morte só na história lá de Dom Pedro, né? Porque no cristianismo independência é morte. Uau, muito bom. E esse senso de pertencimento, né, de alguém ao qual você presta contas, alguém que vai zelar pela sua vida e que vai fazer com que o plano de Deus se cumpra de uma forma saudável, né, dentro daquilo que a gente foi chamado para fazer. E dentre, né, tudo aquilo que Deus tem confiado a você, você tem sido, durante mais de 10 anos, né, o coordenador de comunicação aqui do Ministério Verbo da Vida, essa ferramenta, todas as transmissões, inclusive esse programa e tudo aquilo que a gente faz vem a partir dessa coordenação, né, dessa equipe que tem trabalhado de uma forma incansável para propagar a palavra da fé. E qual seria o seu conselho, né, a todos aqueles que estão nos assistindo agora, como eles podem, da mesma forma que há um trabalho, né, nessa esfera da sua equipe de transmitir essas verdades, como cada um como indivíduo pode também ser, né, um transmissor, né, aquele que vai transmitir o DNA e aquilo que nós temos também como crença, seja no seu mundo, onde quer que Deus os plantou. Eu vou aproveitar para bagunçar o cenário aqui. Indicar esse outro livro aqui, Deus Curte, Eu Compartilho, né, aplicando princípios bíblicos nas mídias sociais, porque de fato a gente está numa época em que, né, a gente tem muita facilidade. Né, eu brinco na sala de aula, na matéria comunicação no ministério, na escola de ministros, pensando, né, refletindo o que Paulo não faria hoje, né, se ele tivesse os avanços tecnológicos, as facilidades até de viagem, de deslocamento que a gente tem hoje, né, e quanto mais com a internet, com essa ferramenta. E a gente procura mesmo propagar a palavra da fé, né. A igreja, ela caiu no engano, uma doutrina que eu acredito que foi de demônio mesmo, há algumas décadas, com o surgimento da televisão, de pregar que televisão era pecado, televisão era do diabo, e as pessoas não podiam ter uma televisão em casa, não podiam assistir televisão, e onde a luz não chega só vai ter trevas. Eu acredito que isso é por causa disso que a gente tem tanto lixo, tantas trevas na TV brasileira hoje. A igreja corre atrás de alguns horários para propagar, né, a luz. Verdade. Hoje que o entendimento chegou. A gente não pode cometer esse mesmo erro com a internet. A internet não é do diabo. Ela é um meio. O fim que você vai dar depende do seu uso. E aí cabe a cada um de nós, né, usar da maneira certa, usar para o propósito certo, né, consagrar esse aparelho aqui que cada um de nós temos ao Senhor, né, que ele seja um instrumento para que a palavra de Deus alcance outras pessoas, a começar da gente, né, nos alcance e possa, através de nós, alcançar outras pessoas, que a gente use essas ferramentas mesmo para propagar a palavra de Deus. As nossas mídias sociais podem ser um púlpito diário, né, para alcançar pessoas. O Espírito Santo pode te lembrar de pessoas, te inspirar a mandar uma mensagem para alguém, a marcar alguém, a compartilhar um link com alguém, né, que vai mudar o dia daquela pessoa, que Deus vai falar com aquela pessoa. Então a gente tem que estar mesmo sensível e fazer com propósito de servir ao Senhor também através daquilo que a gente comunica. E como ministério a gente está buscando cada vez mais melhorar mesmo e disponibilizar, né, materiais como esse, conteúdos como esse, que em vez de você estar ouvindo e assistindo algo que iria te fazer pecar ou que não iria te alimentar, o irmão Hegel, ele fala no livro 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça, né, sobre a leviandade, e ele fala, tipo, eu gosto muito de ler ficções, livros acho que é faroeste que ele falava. E ele diz, mas fazem 20 anos que eu não tenho tempo para ler, porque eu priorizo ler a Bíblia, eu priorizo ler livros que vão me edificar. Amém. Então, tem muita coisa na internet, muitos seriados, muitos filmes que a gente pode assistir, jogos de futebol que eu gosto de assistir, né? Mas a gente precisa priorizar também alimentar o nosso espírito. Amém. Né? E a gente está aqui mesmo como igreja, como ministério, para dar conteúdos para que as pessoas também possam alimentar o seu espírito. Glória a Deus. Lembrando que esse material, tanto a biografia do pastor Bud como o livro do Perilo Borba,
né, Deus curte, eu compartilho, eles estão disponíveis no nosso Verbo Shop. Você pode ter um acesso online, tanto através do nosso portal, como através do site próprio, né, do Verbo Shop, como da nossa editora. E todas as nossas igrejas, né, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, você pode ter acesso a um Verbo Shop local e ter, né, acesso a esse material riquíssimo que vai poder abençoar a tua vida e fazer com que você se torne familiarizado com tudo aquilo que está sendo compartilhado aqui. A gente está caminhando, né, já para o fim desse mais novo... Passou rápido. Passou rápido. Mas eu queria, Perillo, né, como nós temos, a gente falou aqui durante todo esse período, essa nova geração, né, de jovens ministros, professores do Rema, que tem entrado, né, na família Verbo da Vida, as nossas conferências, né, como o próprio JPN, né, a gente teve mais de 2.000 jovens aqui que vieram, né, e a maioria deles nunca tiveram um contato direto, né, com o pastor Bud ou com aqueles que fundamentaram o nosso ministério, mas eles estão tendo contato com aqueles que estão continuando, né, esse legado. Então, qual seria o seu conselho, né, a essa nova geração de pessoas que têm chegado à família Verbo da Vida? Não invente novidade. Aquilo que tem dado certo e funcionado, né, vai funcionar com você também, vai funcionar para você também. Essa é a palavra da fé que pregamos. Yes. Funciona. Agarre essa palavra, agarre aquilo que é ensinado no Rema, na Escola Bíblica Verbo da Vida. Se você não fez o Rema, você precisa fazer. Se você já fez o Rema, seja associado à Luminar e continue se apegando a essas verdades, se enchendo dessas verdades. Leia os livros do irmão Reagan, releia os livros do irmão Reagan, sempre esteja lendo algum livro do irmão Reagan, né, para se encher dessa visão da palavra da fé, porque ela funciona, vai funcionar para você e vai funcionar através de você. Uau. Transmita isso para outros, né? Esse mandato de ensinar fé, levar a palavra para libertar as pessoas, pertence a mim e a você. Vamos dar continuidade a ele. Aleluia! Então, fica firme aí com todo o que Deus tem te confiado. E essa é a nossa família, né? Verbo da Vida. Temos o mesmo DNA, a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Amém. E vamos continuar nessa grande missão de espalhar a palavra da fé para o Brasil e para todas as nações, porque Verbo da Vida vai para todas as nações. Então, muito obrigado, Perillo, né, por sua participação, né, pelo seu tempo aqui conosco. E você fica ligado, né, saiba que em cada primeira quinta de cada mês, fica ligado, porque nós vamos ter sempre uma nova edição do Farol Doutrinário transmitido a você, sempre com um convidado muito especial que vai edificar a tua vida e vai transmitir algo que vai trazer uma saúde espiritual e vai te fazer crescer no plano de Deus e na sua vontade. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo Farol Doutrinário. Tchau, tchau.